Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Vai arrebentando a boca do sapato, esmagando no like. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer, direto do olho do furacão. Hoje, dia 16 de agosto de 2024. Arrebenta no like, esmaga no like. Gente, vamos começar hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que está ao vivo aí. Beijo para todos os fãs do Critica Brasil. Fiquem junto comigo para arrebentar todo que foi de chifre queimado. Seguinte, gente, vamos começar falando aqui do Arthur Lira. O Arthur Lira está pé da vida com o presidente Lula e também com o Supremo Tribunal Federal. Por que ele está pé da vida com Lula? Porque ele acredita que tudo que acontece no Supremo Tribunal Federal tem dedo do Lula. Foi Lula que pediu, foi Lula que falou. Porque é o Dino que está fazendo, porque é fulano de tal, porque é esse, porque é aquele. O presidente Lula, antes, quando o Flávio Dino era o diretor, aliás, era o ministro da Justiça, deveria ter usado todos os artifícios possíveis para sacar esse Arthur Lira da presidência da Câmara. Havia muita sujeira contra ele no Supremo Tribunal Federal, isso todo mundo sabe, mas com uma articulação política para lá e para cá, deixaram Lira quieto. Mas havia N indícios de corrupção do Arthur Lira, de situações de assessores levando dinheiro para esse, levando dinheiro para aquele. Tinha a situação lá da Codevasf, tinha a situação dos computadores, do kit robótica. Vocês lembram disso? Eram muitas acusações contra o Arthur Lira. Aí deixaram para lá, criou força. Veio de volta, ele estava assim, sabe, perigando. Mas aí deixaram para lá o tal do governo de coalizão. Só que com esse tipo de gente, a gente não negocia desse jeito. Porque eles querem um ministério, querem 2, querem 3, querem 4, quer orçamento secreto, quer orçamento positivo, é tudo quanto é dinheiro. Então, o Congresso Nacional hoje, na sua maioria, na sua grande maioria, não representa o povo brasileiro. Representa os seus próprios interesses. A maioria é empresário, a maioria está ligado com as situações particulares dos seus lugares, não tem qualquer compromisso com o Brasil, vão passando ali com a boiada, como disse o Ricardo Salles. Então a situação é vexatória. O Arthur Lira de vez em quando quer pressionar o presidente Lula, quer pressionar o Supremo Tribunal Federal para fazer o que ele bem entende. Se as coisas não saírem do jeito que ele quer, ele coloca as asinhas para fora, ele ameaça, ele emperra projetos, ele não vota. Então, é um pé no saco ter uma oposição na Câmara dos Deputados, ainda mais como Arthur Lira, bem parecido com o Eduardo Cunha. Então, confiança zero nesse homem. Agora, a situação foi a seguinte. O Dino havia suspendido, o Flávio Dino, no ministro do Supremo Tribunal Federal, havia suspendido as chamadas emendas PIX, que são as emendas impositivas que o Congresso Nacional, que os deputados inventaram, criaram, para que o presidente perdesse o poder e o poder estivesse na mão dele. Eles mandam no orçamento. Então, o orçamento é tantos bilhões. Vamos supor aqui para dar uma esclarecida bem bacana para as pessoas. O orçamento ali é de 100 bilhões. Aí os deputados dizem, 10% é nosso, o dízimo é nosso, nós queremos 10 bilhões para nós. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, já foram nessa situação aí, arrolados, para essas emendas dos parlamentares, 49 bilhões. No que isso ajuda a população? No que isso ajuda a população? Porque muitos deles, é verdade, pouquíssimos, eu falei muitos, pouquíssimos deles, enviam para projetos. Olha, vamos asfaltar uma estrada, por exemplo, a M010 em Manaus foi com uma emenda do senador Omar Aziz. Enviou para o Amazonas esse dinheiro para asfaltar essa M010 que liga várias cidades e também várias comunidades. Só que na maioria das vezes, essa emenda, esse dinheiro que chega na mão do deputado,
ele envia ao seu bel prazer para quem ele quiser, para a instituição que ele quiser, inclusive não dizendo para quê, por quê, por onde, como, para quem e quem vai estar mandando. Então essas emendas estão chegando na Câmara, é o seguinte, ó, está chegando aqui na Câmara, o deputado envia para a cidade de um amigo dele, que é vereador, envia para uma cidade que o amigo dele é prefeito, está candidato a prefeito, o amigo pega metade desse dinheiro, enfia na propaganda eleitoral, enfia para comprar voto e por aí vai. Milhões de dinheiro. Aliás, numa dessas aí, o Nicolas Ferreira enviou para a cidade que o tio dele é candidato. Para quem não tem nada a ver com a cidade dele, mas ele manda para lá porque tem um aliado político. Então, essas emendas são uma imoralidade. Essas emendas do jeito que estão sendo feitas são uma imoralidade, uma ladruagem, uma corrupção. É o toma lá da cá, eu mando para ali, você me dá ali, mando um emprego para lá. Então virou uma espécie de barganhar, uma espécie de escambo. Eu dou isso, vocês dão aquilo. Não é? É aí que está o negócio. As campanhas eleitorais, elas já têm dinheiro público. Só que desse jeito elas têm 2 vezes dinheiro público, porque os candidatos, além de ter o dinheiro que vem do fundão partidário, ainda obtêm, por baixo dos panos, esse dinheiro que vem dos amigos, para comprar voto. E sabe lá para que institutos. Tem gente que manda para empresas, institutos do primo, da prima, do irmão, para posto de gasolina, para pessoas enricarem. Aí o prefeito está atolado no dinheiro. Por quê? Porque tem um deputado que está apoiando, tem um senador que está botando dinheiro lá. Ou seja, tinha muita, me desculpe a palavra, muita sacanagem, falta de respeito com o dinheiro. Aí o Dino veio e suspendeu essas emendas PIX. Ele disse, não vai acontecer mais essa sacanagem não. Se vocês quiserem, tem que ter transparência. A população precisa saber quem mandou o dinheiro, para onde mandou o dinheiro, por quê, qual o projeto. Porque antigamente era assim, você tinha um projeto para a sua cidade, falava com o parlamentar, não é porque tinha as emendas parlamentares, sempre houve, só que as emendas impositivas foram inventadas depois, entendeu? Emendas impositivas, inventadas lá no final do período ali, entre a presidente Dilma e o Temer. Agora, presta atenção, aí o que aconteceu? O Dino suspendeu a emenda PIX, o Lira ficou puto da vida, ficou com raiva, recorreu, esse recurso caiu na mão do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo atualmente. O ministro Barroso rejeitou e disse não, vai continuar suspensa. Aí a Câmara voltou a entrar com outro recurso, pedindo a análise do plenário, do que o plenário do Supremo dissesse, porque eles estão loucos para querer a grana. Por quê? Porque nós estamos em época de eleição. Hoje começou a propaganda na rua. Foi liberado hoje a propaganda para todo mundo. Agora tu imagina, o Dino suspende o dinheirama que eles iam espalhar nas cidades para a eleição. Aí eles ficaram pé da vida, tá todo mundo com raiva, tá todo mundo com ódio, eles querem grana, grana, grana. Aí o Lira recorreu ao plenário. Beleza, o plenário se reuniu, mas o plenário, a maioria já votou contra essa emenda PIX e a favor do relator, que é o Flávio Dino. Ou seja, a coisa vai continuar suspensa. Votaram já, e até amanhã eles têm que votar todos, não é? Inclusive, quem votou a favor do Flávio Dino foi o André Mendonça, que tem uma amizade, fez uma amizade muito grande com o Flávio Dino, que são evangélicos, né? Tem também o Fachin, que votou a favor do Flávio Dino. Tem o Zanin Martins, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o próprio Flávio Dino. Então, foi derrubada a emenda PIX até que eles criem mecanismos de transparência, de projeto. Para que está servindo esse dinheiro, meu senhor? Só que ele está pé da vida. Aí o que aconteceu? Porque o Churupita é o seguinte, o Lira, quando ele fica mordido, ele diz, não vai fazer o que eu quero, não, eu vou já, entendeu?
Você lembra daquilo? Quando eu lembro da minha avó que disse assim, tu não vai não, seu... Peraí que eu... Aí pega um laço lá e bate. Ah, filha da... Ah, eu vou lá. Ah, tu ainda tá aí. O Lira é desse jeito. Ele viu que o Supremo não votou do jeito que ele queria, ele ficou puto. E aí ele liberou uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, a proposta da Constituição 8/21, que quer limitar os poderes do ministro do Supremo, que é o seguinte, eles querem que decisões da mesa, do Congresso, do Senado e da Presidência da República sejam derrubadas somente pelo plenário, não por um ministro, que a gente chama de decisão monocrática, de uma pessoa só. Como o Dino decidiu, pronto, suspendeu. Aí a Churupita lá, como é o nome dela, que é a presidente da CCJ, a Carolina de Tone, né, aquela bolsonarista, ela disse, não é possível que 513 deputados, 80 levam porrada, senadores decidam algo, aí chega lá, um homem diz que não e pronto. Ô, minha querida, mas é assim que é a vida. É desse jeito que foi formado. No Supremo Tribunal Federal, só existem 11 ministros. 11 ministros. Mesmo que os 11 votem, ainda serão 11. É essa a composição dos juízes em todo lugar do mundo. É por isso que existe Suprema Corte, que é o lugar aonde que o último recurso é lá. Porque aí ele diz assim, porque a maioria decidiu, quem dera que a maioria fosse a palavra de Deus, não é. Que fosse Deus que estivesse falando. Imagine a maioria sendo pilantra. Imagine agora que as eleições sejam vencidas por milicianos das piores espécies, que eu vou mostrar aqui um vídeo que o Guga Noblar postou aí dos policiais bolsonaristas sendo candidatos. Mas enfim, imagine que agora, esse Congresso agora, cheio de bolsonaristas, cheio de problemas, né? Situação às vezes mental, gente com ódio, gente com ganância, gente com raiva, com preconceito, com racismo. Aí eles decidem o que eles decidirem. Vamos aí revogar a Lei Áurea. Todos os negros, agora as pessoas pretas, voltam a ser escravos. Eles decidiram, então tá bom. É por isso que existe, querida, a Suprema Corte. Porque lá na Suprema Corte, as pessoas vão olhar a lei e vão dizer, opa, vocês estão extrapolando. Aí já é demais. Não, suspenso isso aqui. Suspenso. É por isso que existe os juízes, pessoas que entendem de lei. Porque os parlamentares, os que fazem a lei, eles são origem do povão. Mas nem sempre fazem o que o povo quer, eles fazem o que eles querem. Aí ele fala o seguinte, porque aqui representamos o povo. Mentira. Mentira. Pergunta para o povo se o povo quer que vocês fiquem com essa grana espalhando para os seus amigos nas cidades. Pergunta para o povo se eles querem 49 bilhões enfiado no toba de deputado. Pergunta se eles querem. Aí tem deputado com dinheiro na cueca. Me imagina, vamos supor, faça um plebiscito, um baixo-assinado. Você quer que 49 bilhões vá para a mão de deputado ou 49 milhões que vá para a saúde? Vá para saneamento básico, vá para a educação, para a segurança pública. Porque eles não são governadores. Eles não são do executivo. Eles são legisladores. Por que eles querem tanta grana? Grana fica na mão do executivo, que compartilha com os outros estados. Mas eles estão fazendo isso e fizeram essa imposição por causa da presidenta Dilma. Porque a presidenta Dilma era honesta, não deixava roubar, não deixava passar. Ficaram putos, por isso tiraram ela, tiraram a mulher. E agora estão mais mordidos com isso. Então é o seguinte, só de emendas individuais, em 2024 foram 25 bilhões. Só em 2024, pra vocês terem uma ideia. Aí ele ficou com raiva e vai colocar para votação essa lei que restringe. Ainda tem outra, uma PEC, desculpa, um projeto de lei. Tem outro projeto, que é o seguinte, eles não só querem que o ministro não vala mais nada, como também eles querem derrubar decisões do plenário do Supremo. Eles querem que a Câmara dos Deputados e o Senado derrube as decisões do Supremo. Pronto! Para que Supremo? Para que Justiça? Deixa os legisladores fazerem tudo.
deixa a Câmara fazer tudo. Vocês estão entendendo? E o fulano foi preso lá, né? Prenderam o senador, prenderam isso. Não, aí deu um deputado. Não, prende não, solta. Olha, o que os deputados estão fazendo é contra a lei. Eles estão agora proibindo as pessoas, os homens de se casarem um com o outro. Não. Aí, na Câmara, o Supremo deu, vamos lá aceitar. Eles querem mandar ser a Suprema da Suprema Corte. Não dá, gente. Cada qual no seu quadrado, né? Cada qual no seu quadrado. E aí pronto. E aí com raivinha, eles bloquearam um crédito extra, né, de 1,3 bi para o judiciário. Não vão passar. É a briga de poder, né, gente? E o relator do orçamento, que é o senador Ângelo Coronel, bolsonarista, reagiu. Sabe o que ele disse? Ele disse: os congressistas foram jogados às traças. O repasse vai continuar. Vamos ver se ele tem culhão suficiente para continuar o repasse, mesmo com a suspensão do Supremo. Vamos ver se ele vai continuar. Olha, gente, vamos mudar de assunto agora. Esmaga no like, viu? Esmaga no like. Falar sobre o Nunes. Existe um cabo eleitoral pior do que o Bolsonaro para esse Ricardo Nunes? Ricardo Nunes é aquela água sem sal, né? Agora, o seguinte, né? Ele foi recorrer a Michele Bolsonaro, foi atrás dela, ligou para ela, os assessores dele, por causa que o Bolsonaro, numa entrevista, elogiou o Pablo Marçal e disse que o Nunes não é o candidato dos sonhos dele. Elogiou o Pablo Marçal. Bolsonaro chamou o Pablo Marçal ali. É um cara bacana. É um cara que tem qualidade, tem virtudes aí, né? Figura nova, inteligente, fala bem. Aí o Marçal, que já está, né, nadando no bolsonarismo, o Marçal entende o que é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é aquele bando de gente aloprada, exagerada, né, fissurada, odeia o PT, e ele está fazendo a jogada, o estilo Bolsonaro. Fala mal do PT, vamos acabar com esse comunista do Boulos e tal, pá. Aí a gadaiada vai à loucura, aí a gadaiada vai tudo para ele. E em vez de apoiar o candidato do Bolsonaro, que é o Ricardo Nunes. O Bolsonaro, vendo isso, os filhos dele vendo isso, eles estão caminhando também para o Pablo Marçal. Vão abandonar o Ricardo Nunes. Aí o Ricardo Nunes pede ajuda de quem? Da Michele. Porra, esse pessoal não é de confiança. Não é de confiança. Eles abandonaram a Joyce, que era amiga deles, estão com ódio dela. Abandonaram o Bibiano, que era amigo deles. Santo Cruz, que era o general Santos Cruz. Eles abandonaram. O Marcos Frota foi jogado às traças. Basta discordar de uma coisinha deles. Basta, não é, tocar na menina dos olhos do Bolsonaro, que é as filhotes dele. Meu irmão. Olha aí o que o Bolsonaro falou do Pablo Marçal. Vamos ver o que ele falou hoje. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputar. Vai tomar no toba o Nunes, acho que é pouco. É o seguinte, o vice do Nunes foi escolhido pelo Bolsonaro, que é o coronel Melo Araújo. Ele disse o seguinte: eu falei com a Michele, a gente está unido e às vezes tem ruído aqui e ali. Ele foi mal interpretado, dizendo que o Bolsonaro foi mal interpretado. Imagina, Bolsonaro mal interpretado. E diz assim, ele está 100% com a gente. 100%. O Bolsonaro está do lado de quem lhe convém, né? E tu vai perder. Tu vai perder, já está escrito nas estrelas. O Marçal possivelmente vai para o segundo turno com o Boulos e ali vai perder para o Boulos. Por quê? Porque o Boulos é o candidato, eu diria, o candidato perfeito para a cidade de São Paulo, não é? É um candidato que, diferente do Pablo Marçal, é um troglodita, né? O candidato Boulos, além de preparo, é uma pessoa normal,
que tem projeto, sabe falar. Pablo Marçal foi lá, discutiu. Gente, só abobrinha, só blezeira. Quer o poder, pronto. Aí ele vai falar merda por cima de merda. Então, quanto mais merda falar, mais bolsonarista ele vai ter. Então, vai continuar falando merda. Aliás, falando em Pablo Marçal, ele, uma vez em suas palestras, falou mal do funk e desse MC aí, funk, essa coisa funk, break, essas coisas assim, né? Eu também não suporto essas músicas. Mas o problema do Pablo Marçal é o seguinte, ele fala mal, mas se alia. Hoje recebeu ajuda do MC lá, funkeiro e tal, e aí tava gravando com ele. Acho que esqueceu o que ele tinha dito sobre o funk. Olha isso. Se eu sou uma cantora que mostra metade da bunda, canto funk que destrói toda a base cognitiva dessa geração. Eu tenho milhões de fãs. Os grandes do funk, os dançadores de TikTok, esses são idolatrados. Pablo, você não gosta de funk? Posso te contar? As músicas antigas, todas, eram poesias. Agora são drives mentais para psicopatas assassinos. Esses caras destruíram a música, destruíram a arte, destruíram a religião, destruíram a família, destruíram a riqueza. E vocês caem como patos. Admiram obras lixo. Esse povo é doente. Acabaram com as músicas. A voz do Pablo Marçal e ele lá unido com o cara do funk. Eu não dou conta de ouvir as músicas desse tempo por um único motivo. Não é porque é secular. É ou não é mentiroso? O problema dele é que ele mente demais. Às vezes ele mente tanto que ele esqueceu que ele mentiu. Agora elogiando lá o MC, elogiando o funk, elogiando as coisas todas e tal. É um verdadeiro fanfarrão, não é? Olha, gente, sobre a situação da Venezuela, o Lula se divorciou de Moraes já. O Lula se divorciou do Maduro. O Lula deu uma entrevista que disse que não reconhece a vitória de Maduro, que o Maduro ainda está devendo mostrar a verdade, mostrar as atas. Lula falou também que o regime da Venezuela é um regime estranho, não é? Deu a entender que é um regime de como é? Tem um nome, a palavra que ele usou lá. É um regime duro, que não passa confiança. E o Lula disse o seguinte. Aí, vocês lembram que ontem eu mostrei aqui o Maduro respondendo ao Lula? Porque o Lula disse que poderia até ter novas eleições na Venezuela. E se ele só reconheceria se mostrasse qual foi o resultado da eleição. Né, que não reconheceria, é contra a nota do PT. O Lula falou isso, porque o PT reconheceu. O Lula disse, eu não sou da direção do PT e não aprovo o que eles falaram. Aí é o seguinte, o Maduro respondeu ao Lula dizendo o seguinte, eu não faço diplomacia pelo microfone, não faço. O Lula é presidente de lá, quando ele disse, o Bolsonaro também disse que não perdeu, não aceitou a vitória do Lula, comparando a situação brasileira com a situação venezuelana. Dizendo assim, ó, que aqui no Brasil também houve desconfianças, entendeu? Sempre ele usa isso, utilizando aí as máximas do Bolsonaro contra o presidente Lula. É por isso que eu já descambei do Maduro há muito tempo. Desde quando ele disse para o Lula tomar um chá de camomila e deu algumas alfinetadas no presidente Lula, que deveria ser agradecido, que é o único cara que ainda segura ele. Lula está buscando na ONU o fim dos embargos contra a Venezuela. Mas do jeito que vai, fica difícil. Aí, o Lula respondeu hoje ao Maduro da seguinte maneira. Olha lá, o Maduro respondeu ao Lula, dizendo que não aceitava interferência, não sei o que aqui no Brasil também havia esse negócio das eleições. O Lula disse, o Lula falou, não tem problema de ele agir, responder do jeito que ele quer responder. Se o Maduro, aliás, ele falou assim, se o Maduro resolveu falar isso, o problema é dele, a Venezuela que resolve essa situação. Mas, ele falou, no Brasil, toda cidade sabe quantos votos eu tive. É só entrar pelo site, não é, do TSE que vai ver quantos votos eu peguei na cidade tal, quantos votos eu peguei no estado tal, e vai somar os votos. Ou seja, o Lula disse para ele, aqui é transparente,
Aqui todo mundo soube, desde a hora que as urnas foram fechadas, contando, todo mundo acompanhando, a política acompanhando, os partidos acompanhando, o resultado, os boletins, todos saíram. E qualquer pessoa pode acionar agora e saber quantos votos cada um teve em qualquer lugar. Isso foi no olho do Maduro. Lula deixou claro, já abandonou essa ideia do Maduro, porque o Maduro se mostrou resistente ao poder, não mostrou comprovação de que ele ganhou, é um ditador, porque está presidente, porque em janeiro ele tem que deixar o poder. Lula disse, ele tem mais 6 meses. Vamos ver como é que vai terminar essa situação. Fiquei assim muito feliz que o presidente Lula tenha largado a mão desse camarada que só traz problema para o Brasil. Critica Brasil falando a verdade, doer quem doer. Não esqueça de apoiar o canal pelo Pix 61983046113 e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e dá o like antes de sair. Tchau, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.